Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade ao estudo de perfis aerodinâmicos e, como eu falei, a nossa estratégia seria saber usar perfis, saber calcular perfis e, daí então, saber projetar perfis, né? Nós vamos agora para a segunda fase, que é saber calcular perfis. Existem diversas técnicas, tá? E eu escolhi para essa disciplina, dada a limitação de tempo que a gente vai ter, trabalhar com dois métodos. Na verdade, se der tempo, a gente vai usar também, vai calcular também um terceiro método, tal, mas basicamente dois métodos, que é o método da teoria do perfil fino e o método dos painéis, tá? Certo? Existem outros que eu vou citar, principalmente alguns numéricos e outro que eu já falei até o nome, que é a transformação conforme, né, de Joukowski, que ele é pouco utilizado hoje, então muitas disciplinas já não falam dele, só citam, mas eu acho ele bastante interessante, bastante útil. Se sobrar espaço, eu vou falar também sobre transformação conforme ou mapeamento conforme, o conformal também, como vocês podem encontrar em algum lugar. Se não der para fazer uma aula completa assim, né, gravada, eu posso passar também algumas notas para vocês lerem, né, para a gente fazer algum trabalho dirigido. Mas como é que a gente vai fazer então para calcular um perfil? A teoria do perfil fino, como o próprio nome já diz, ele considera que o perfil é tão fino que pode ser considerado como sendo somente a sua linha média. A espessura dele é tão pequena que eu posso considerar que ele pode ser representado em sua totalidade pela sua linha média, certo? E aí, com essa de posse dessa linha média, eu poderia calcular da mesma forma que a gente fez já alguns exercícios de de escoamento potencial utilizando as singularidades, né? Eu vou substituir essa linha por algumas singularidades e essas singularidades vão me dar, vão passar a ser uma representação numérica do meu perfil, tá? É o seguinte, vamos considerar que o filamento de vórtice, lembra que a gente discutiu o filamento de vórtice? Ó? Que eu tenho a linha de centro que une os vórtices, né? Que o filamento de vórtice, se ele está um depois do outro, tá vendo? Ó, alinhado, ele vira uma esteira de vórtices, e essa esteira de vórtices acaba sendo a representação do aerofólio. Se eu olhar isso de lado, de perfil, eu vou ter a linha, né, que forma essa esteira de vórtice, e que agora eu vou fazer com que ela seja igual à linha média do perfil que eu estou analisando. Ou seja, a minha linha média vai ser o caminho por onde esses vórtices se alinham, certo? Na verdade, vai ser o caminho com o qual esses vórtices se alinham, certo? Entre um vórtice e outro eu tenho um ds, e essa linha média agora vai ser o meu eixo dos S, né? Vai ser o meu caminho. Não sei se vocês lembram, mas a circulação é integral de VDS, né? Então esse S aqui é o S dessa integral, tá? E aqui mais uma lembrança de que a velocidade num ponto P, ela é função da intensidade da circulação, né, de cada uma dessas unidades de vórtice aqui, e da distância, né, inversamente a distância. Como eu havia dito, aqui lembrando também do teorema de Kelvin, né, a circulação geral aqui, ela é o somatório das vorticidades aqui dentro, não é isso? Então eu posso sim substituir a única circulação daquele meu perfil por várias outras pequenas, desde que o somatório respeite essa lei, né? Então, se eu fizer a integral de toda essa circulação pontual, né, local, nesse caminho ds, eu vou ter exatamente a minha circulação, que é o que eu estou procurando. E a velocidade, essa velocidade, ela que agora vai ser a integral de gama S ds sobre 2πr, onde r é a distância, né? Nós vamos chamar a partir de agora essa velocidade de ws, certo? W''S. Então,
as primeiras considerações da teoria do perfil fino é o seguinte: a gente vai considerar uma região para a gente avaliar a circulação, né? Separar a nossa porção de fluido a ser analisado onde esse aerofólio está imerso. O aerofólio aqui está sendo representado por uma elipse para facilitar o desenho, lógico, né? Essa circulação ela pode ser tomada por qualquer caminho, né? É independente do caminho. Então eu posso colocar esse círculo bem juntinho do meu perfil, como também eu posso colocar esse círculo bem distante do meu perfil. Não faz diferença para mim, né? Desde que eu considere que ali dentro só tem o meu perfil. Então, olha só, quando eu aumentei esse tamanho, veja que o perfil ele praticamente virou uma linha. E é aí que entra a teoria do perfil fino. Se eu tomar essa circulação tão grande quanto eu queira, eu posso fazer com que esse perfil fique bem fininho, apareça para mim muito fininho e eu possa considerar somente a linha média, certo? Inicialmente, nós vamos tratar do equacionamento, mas em primeiro momento nós vamos tratar dos perfis simétricos, né? E quando o perfil é simétrico, eu posso simplesmente substituir por uma linha de vórtices, certo? Uma linha que é uma sequência de pequenos vórtices. Então, olha só, se é uma linha de pequenos vórtices, aqui esse vórtice está sendo considerado bem grande para vocês poderem entender, né? Mas na verdade é uma linha. Imagine que se eu pego na espessura da linha sei lá, um dy, né? Passa a espessura da linha. Na parte de cima eu tenho o topo do vórtice e na parte de baixo eu tenho a base do vórtice, certo? A parte de baixo, quadrante superior, quadrante inferior. Ou seja, o vórtice é minúsculo. E esse vórtice, esse modelo, ele vai me dar exatamente a diferença de pressão. Porque é o que está acontecendo aqui menos o que está acontecendo aqui. Certo? Não há volume, não há área. É simplesmente uma linha. Certo? A outra consideração que a gente tem que fazer é que essa minha linha, ela pode ser considerada uma linha de corrente. Vamos pensar que numa linha de corrente não há escoamento atravessando a linha de corrente, né? A linha é justamente isso. Não, todo o escoamento que está aqui está indo paralelo, não há escoamento atravessando uma linha de corrente. Então, se não há isso, como também não há na linha média do perfil, se não há escoamento atravessando, eu posso dizer que essa linha é uma linha de corrente. A linha que descreve a minha linha média pode ser considerada uma linha de corrente. E com isso eu já tenho uma condição de contorno. O escoamento transversal é zero. Não é? Ou seja, a componente normal do meu escoamento livre mais a componente normal da minha velocidade induzida pelo vórtice, somadas tem que dar zero. Não é isso? Eu tenho que garantir a condição de contorno que eu tenho para me agarrar é de que não há escoamento atravessando a linha de corrente. Agora vamos considerar que essa linha está inclinada, né? Eu tenho um ângulo de ataque nesse perfil. Então o escoamento vai seguir e aí eu vou ter duas componentes, uma componente normal, que é a que me interessa, e a componente normal também da velocidade induzida pelo vórtice, né? Eu vou ter essa decomposição de vetores aqui, e aí eu vou ter a minha componente normal, juntamente com a minha componente normal da velocidade do vórtice, né? Induzida pelo vórtice. Agora fica mais fácil a gente equacionar. Vamos começar pelo vetor originado pelo escoamento livre. Vamos pensar. A minha componente normal é isso aqui, basicamente, né? É o meu escoamento livre, vezes o seno do ângulo de ataque, mais dz, a tangente a menos 1 de dz dx, que representa a inclinação da linha média. Para o primeiro momento, como eu disse, a inclinação da linha média vai ser desconsiderada, porque o perfil vai ser um perfil simétrico. Então, ele é reto. dz dx vai ser zero. Não é isso? Para a velocidade induzida pelo vórtice, a gente tem que entender, lembrar daquela equação, né? Que a velocidade induzida vai ser a circulação sobre 2πr. Então,
R é a distância em que essa velocidade está da singularidade, né? E o meu gama vai ser representado pelo meu gama S. Como eu tenho vários gama S aqui, um do lado do outro, numa linha, essa velocidade ela vai ser influenciada por todos os vórtices. O vórtice que está aqui, né, antes desse vórtice representado, ele vai repercutir em um vetor somando a esse aqui. E os vórtices que estão para cá, como eles giram assim todos, vão repercutir numa influência que subtrai desse vetor. Né? Quem está à esquerda vai somar, quem está à direita vai subtrair, na convenção que eu adotei para esse desenho. Certo? Você tem que analisar quando você estiver fazendo o seu. E eu estou substituindo a minha variável por um epsilon. Por quê? Porque eu estou adimensionalizando a minha média, tá? Eu estou dividindo tudo pela corda. Então, isso aqui é uma fração que varia entre 0 e 1. Tá bom? Mais uma consideração pode ser feita já que o meu S, que é a minha linha média, é igual ao meu x, né? Porque o meu perfil, a minha corda é exatamente igual à minha linha média, que é o perfil é simétrico, eu posso chamar S de x e facilitar a minha vida. Não é isso? Então eu tenho x e epsilon e pronto. Facilitou minha vida toda. Agora meu WS é meu WX e está resolvido. Tá? Agora que a gente já tem os dois termos da equação montados, vamos ver como é que fica tudo isso junto. Né? Olha só. Eu peguei o meu WS, se vocês lembram, ele é negativo, né? Então eu peguei meu WS, passei para cá, e aí eu tenho a minha velocidade do escoamento livre, vai ser igual à minha velocidade influenciada pelo vórtice. Para pequenos ângulos, seno de alfa é basicamente alfa, né? E aí a gente já falou que dz dx vai ser zero, então no fim das contas vai ficar v infinito alfa, vai ser igual a tudo isso aqui. Só que ainda está inconveniente. Ainda está inconveniente lidar com x e epsilon. Então vamos fazer uma mudança de variável aqui. Se a gente circunscrever esse perfil, né, a gente passar um círculo aqui com diâmetro exatamente igual à corda do perfil, eu posso fazer o seguinte, uma projeção. Quando eu tenho um ângulo θ, a projeção dessa linha vai me dar a nova dimensão que vai me interessar. Então, o meu epsilon ele vai ser c sobre 2, né? Está circunscrito. 1 menos o cosseno de θ. Isso é uma espécie de discretização, tá? Uma espécie de discretização. Quando eu faço isso, eu vou ter tanto o meu x quanto o meu epsilon respeitando essa mesma lei. Então, agora, ao invés de ter x e θ, eu vou ter c sobre 2 cosseno de θ e cosseno de θ zero, que vai ser um cosseno de 1 θ para mim, que é a referência onde eu estou avaliando, e os outros θ que são θs de todo mundo que está influenciando aquele ponto. Vamos pensar o seguinte. Vocês lembram que eu disse naquela imagem do vórtice que os vórtices que estão à esquerda estão influenciando de um jeito, os vórtices que estão à direita estão influenciando de outro? Exatamente o que eu acabei de falar. Todos os vórtices, todas as singularidades influenciam todos os pontos que a gente for calcular, porque isso é um campo. Lembra daquilo que eu disse, isso é um campo. E quando eu tenho um campo, uma alteração em um ponto altera todo aquele campo. Então eu tenho que ver a influência de todos os vórtices em todos os pontos que eu estou analisando. Por isso que está dando um somatório, por isso que está dando uma integral. Certo? Agora, ó, vamos compor tudo isso que a gente já calculou. A gente pegou aquela equação, cancelou aqui o dz dx, aproximou isso aqui para alfa, substituiu as variáveis x e x por função de θ, e aí montamos essa equação, que é uma equação integral imprópria. Em algum momento, eu vou ter cosseno de θ igual a cosseno de θ zero. Isso aqui vai dar uma integração imprópria. E aí a gente tem a solução de Glauer, que nos dá o resultado dessa equação já. Certo?
a solução disso aqui não é do escopo da disciplina, se vocês quiserem ver, podem, acho que até no próprio livro tem, nos anexos do livro, nos apêndices, tem essa solução, mas é uma integral imprópria que foi resolvida por Glauer, tá? E esse é o formato da solução dessa equação. De posse dela, a gente já consegue resolver tudo. A gente tem que gama vai ser agora isso aqui, porque né, eu tenho que o gama vai ser o somatório de 0 a 1 de gama epsilon de epsilon. Né? Então, quando a gente substitui aquele epsilon por c sobre 2 menos cosseno de θ, a gente transforma aquela integral para essa. Então, a gente já consegue resolver gama. Né? E da mesma forma, como a gente tem já aquela solução, né, que eu apresentei, a solução de Glauer, a gente já consegue chegar nesse formato. E daqui, como a gente sabe pelo teorema de Kuta-Joukowski, que a sustentação é ρ v gama, a gente também já tem o lift, a sustentação para o meu perfil. E se a gente tem uma sustentação, a gente tem o coeficiente de sustentação, a gente tem o momento aerodinâmico e o coeficiente de momento. E olha só, a gente tem que 2π é a inclinação da nossa curva. Vocês lembram que eu falei que a curva tem uma porção linear? Então, naquela porção linear, e para um perfil simétrico, o meu CL para alfa igual a zero é zero também, não é isso? Se o perfil é simétrico, quando ele não tem ângulo de ataque, ele não gera sustentação. Então, a minha porção linear da curva CL-alfa, ela cruza em zero. Isso significa dizer que 2π é o coeficiente angular daquela curva. É o meu DCL de alfa, é o meu A0. Tá? Essa solução é bastante importante porque ela está me dando qual é essa solução exata para o coeficiente da curva de uma placa plana, que é uma enorme referência para a gente, para tudo que a gente vai fazer. A placa plana é uma solução exata. Qual a diferença, então, da placa plana para qualquer perfil aerodinâmico? É a espessura, é o ponto de espessura máximo, é o diâmetro do bode de ataque, é a espessura do bode de fuga. E isso não vai interferir na inclinação da curva. O que interfere na inclinação da curva é a minha linha média. Essa parte que não é linha média, como eu acabei de falar, as espessuras e os pontos de espessura, eles estão mais relacionados com a porção não linear. É a qualidade do stall, é o ponto de CL máximo, né? É a esterese, que nós não falamos dela ainda. E tudo isso, esse modelo da teoria do perfil fino não enxerga. Ele só enxerga a porção linear da curva CL-alfa, o que já é bastante, porque, como eu disse, a maioria das aplicações, principalmente de aeronáutica, estão ali na região linear. Pelo menos a maior parte dos cálculos está na região linear. Em algum momento nós vamos precisar sim da parte não linear e do stall, e quem sabe até do pós-stall, mas não nesse momento, certo? A maioria das contas é feita com essa parte linear. Então a gente tem resultados ótimos aqui, excelentes, né? Também é possível, e para isso eu vou pedir que vocês leiam e dêem uma checada no livro, é possível provar, inclusive, aquilo que a gente disse, que o CA, o centro aerodinâmico, está posicionado a 1/4 de corda, com a solução da teoria do perfil fino. Tá? Isso vai ser, inclusive, uma tarefa para vocês. Se eu tenho o meu perfil cambado, a teoria segue exatamente a mesma. A diferença é que eu vou simplesmente aproximar a tangente e o seno, que para ângulos pequenos, a tangente vai ser igual ao seno, que vai ser igual ao próprio ângulo. Então, eu vou substituir tudo por V infinito, alfa menos dz dx, que agora sim é relevante, porque meu perfil é cambado. Do outro lado, é exatamente igual. Certo? Agora, a solução que nos é apresentada tem dois coeficientes A0 e AN. Se a gente remodelar essa equação, a gente consegue chegar numa equação de Fourier, muito parecido com a equação de Fourier. E a gente consegue resolver também facilmente.
né? O nosso desafio agora seria encontrar os coeficientes A e AN. Para perfis cambados, a gente tem que CL, vai agora respeitar essa equação, solucionável também, não é isso? Se a gente tem a curva de perfil, a gente tem dz/dx, e o nosso CM agora vai variar um pouco dependendo do meu perfil. Já vão aparecer os coeficientes A1 e A2, que nós vamos tratar também. O perfil cambado vai ficar para vocês como como um exercício, certo? Como para casa. Não há diferença, gente. Nós não estamos tratando aqui da solução matemática daquelas equações, foge do escopo dessa disciplina, certo? Então, eu vou pedir que vocês demonstrem a construção dessa equação. Isso não vai sair da cabeça de vocês, isso está no livro. Eu quero que vocês leiam o Anderson e que vocês tirem da parte de perfil cambado a sequência das equações. É isso só que eu quero que vocês façam, certo? Da mesma forma, eu quero que vocês respondam o exemplo 4.6. Ele está resolvido, se não me engano, para o ângulo de 4 graus, ou é 5 graus, não sei direito. E eu quero que vocês resolvam ele para alfa igual a 6 graus e meio, tá? Como é que vocês vão fazer? O perfil NACA, vocês vão utilizar lá, acho que é os 23015. Ele tem a equação lá no livro, então vocês vão seguir os passos do livro, alterando simplesmente o alfa para 6,5, certo? E depois eu quero que vocês façam a mesma equação para o perfil 23018 e me digam qual a diferença nos resultados, né? E quero que vocês justifiquem por que dá a diferença, certo? Se há diferença, se não há diferença e por quê. Tá bom? Obrigado, pessoal.